Fala pessoal, tudo beleza? Me chamo Renan Zak e vamos para mais um diário de trades, nosso mini índice e nosso mini dólar, hoje do dia 24 de agosto de 2023. Então vamos lá pessoal, a gente veio aqui de uma tendência de alta do dia anterior, então um dia que eu não gosto muito, que é um dia que ele sobe sem deixar ondas claras, né? Ele subiu direto e reto basicamente, deixando esse fundo aqui para eu operar e talvez esse fundo aqui, porém eu não vou marcar esse aqui porque ele acabou não dando nenhuma entrada aqui para mim. Tá? Olha a cacauzinha latindo no fundo, mas vamos lá. Pessoal, então aqui é a nossa linha de choque, como você já deve estar acostumado a ver, numa tendência de alta. Meu último fundo eu chamo de choque, tá? Então nessa região ele dá minha primeira entrada. Aliás, é uma entrada que eu gosto muito de pegar, pessoal. O mercado cai com uma tremenda força, já na abertura, nos primeiros momentos do dia. E aqui perto das 10 horas ele já começa a lateralizar. Aonde eu vejo a manipulação de certa forma dessa região de fundo, uma manipulação fraca, mas ainda assim uma manipulação. Eu tento comprar aqui e acabo tomando um stop de 170 pontos. E o mercado começa a cair com uma certa força. Porém, ele não se desloca. Quando a gente vê esses candles aqui mais fortes que os anteriores, você pensa, nossa, mas o mercado está caindo muito. O mercado não tem uma força, pessoal, significativa aqui. As barras, apesar de elas parecerem grandes, elas não são grandes. Elas são grandes comparadas a essas minúsculas barras aqui. Então se a gente medir essas barrinhas aqui, pessoal, barras dos 5 minutos, barras de 70 pontos. São barras minúsculas, isso aqui não são barras de extrema força. Barra de força são essas aqui, tá? Que acontecem depois do mercado, barra de 270, 300 pontos. Essas barras são muito pequenas. Então por mais que o pessoal veja, pô, o mercado está rompendo, está indo para baixo e tudo mais, isso aqui caracteriza para mim um falso rompimento. Onde eu acabo fazendo uma reentrada, e nessa reentrada eu acabo pegando uma pontuação bem bacana. Então aqui, pessoal, o meu stop é de 170 pontos nessa região. Sou estopado com alvo aqui na máxima do dia, uma operação de mais de 3 para 1 de risco-retorno. Tá? Minha outra operação é uma entrada aqui, exatamente nessa linha verde, onde eu coloco um stop de mais ou menos de 150 pontos. Tá? E meu alvo era a máxima do dia. Porém, pessoal, até avisei o pessoal que opera Forex comigo, que é um operacional um pouquinho diferente, que aqui já era uma região de venda, inclusive. Tá? Por quê? Quando a gente rompe o choque, a gente está mudando a característica do movimento. Então, eu tenho essa característica do meu movimento principal. Sendo aqui um order block de venda, tanto este pavio, quanto este cidadãozinho aqui. Tá? Então, eu tenho essas duas regiões. A minha entrada de venda seria aqui, tá? Se eu fosse fazer uma venda, porém eu não fiz, tá, pessoal? É só para caracterizar isso aqui, porque a gente protegeu a operação, além de passar lógico da nossa pontuação, além de 400, 480, a operação chegou a pagar 625 pontos. A gente tem um porquê de proteger essa operação aqui. Nem sempre a gente vai operar buscando rompimentos, pessoal. Então era uma situação um pouco delicada, o mercado extremamente esticado ontem. Eu sempre falo que o mercado esticado normalmente ele devolve toda essa pernada, né? Quando ele sobe liso, ele desce liso. Então essa pernada de queda já era esperada aqui, principalmente até essa região que eu marquei como alvo para o pessoal. Marquei uma linha branca tracejada, que inclusive, pessoal, vou puxar a orelha de alguém, hein? Teve gente confundindo isso aqui com uma linha para pegar a operação de compra. Pessoal, isso aqui era a linha de alvo para venda, só que a gente acabou não pegando a venda, tá? Então presta atenção, pessoal, escreve no gráfico. Já falei, a gente tem a ferramenta de texto, pessoal. Vamos lá ser objetivo no nosso negócio. Tá? Infelizmente, esse movimento maior de queda eu não peguei. Gostaria de ter pego, inclusive. Eu ia vender na máxima do dia. Ele não deu a minha entrada. Então eu sou muito fiel ao operacional. Eu não posso operar por achismo, tá? Eu acho que vai, eu isso e aquilo. Simplesmente deu operacional. Eu opero, não deu, eu fico de fora, sem receio nenhum. Fiquei de fora de uma queda de mais ou menos, né, 1.400 pontos. Tem problema? Não. Porque aqui eu peguei 500 pontos, um pouquinho mais na verdade, 525 eu saí. E aqui na parte da tarde, pessoal, uma operação de nosso pullback, onde o mercado acaba rompendo essa região de fundo. Quando ele retorna, a gente tem nossa entrada aqui, um stopzinho extremamente curto, tá, pessoal? Um stopzinho menos de 100 pontos você conseguiria pegar essa entrada. E ele demora um pouquinho para pagar, mas ele paga mais de 500 pontos para você. Tá? Então ele chega a pagar aqui às 16h40. Pessoal, tem problema em encerrar a operação nessa região de fundo com 400? Não, não tem, pessoal. O mercado congestionou. Tá? Isso aqui é uma região de alvo, tá? Eu vou desenhar essa seta um pouquinho melhor para vocês verem. Tá? Então aqui você tem uma região de alvo depois que ele aciona a tua entrada.
tá? Então não tem problema aqui sair com 400 pontos, tanto que a gente vai mudar isso aqui para 400 e aumentar o nosso loss aqui para ficar um pior cenário. Então hoje, pessoal, 500 pontos mais 400, a gente tem 900, menos 200 pontos, acaba o dia com 700 pontos positivos, tá? Um dia bem positivo, nossa planilha do mês está bem positiva, tá? Lembrando que a planilha, pessoal, coloca exatamente todas as operações do setup, sejam elas boas ou ruins, tá? Todas as operações. Por quê? Para provar que o operacional funciona e o principal fator de você não estar lucrando no mercado é o fator humano, o qual a gente trabalha bastante na sala, o fator psicológico, né? Por isso que eu opero junto, compartilhando a tela, né? Para mostrar que se eu faço, você também pode fazer, tá? Então, nosso índice bem fácil, bem bacana, apenas 3 operações, tá? Então, um dia com pouquíssimas oportunidades, inclusive, né, pessoal, ficar um adendo de entender as regiões de alvo, por que se você pegasse a venda você não seguraria mais que isso, tá? Quer dizer, até poderia segurar, mas por que você protege e não deixa a operação voltar, tá? Então preste bastante atenção nisso daqui, tá? E pessoal, vamos lá. Para o próximo dia então, limpando aqui o nosso gráfico, o que a gente tem para o nosso gráfico? A gente tem um movimento de queda, aonde o meu último topo é a minha linha de choque, beleza? Então aqui é meu choque dos 5 minutos, tá? Então você pode escrever choque dos 5, 5M, enfim, tem várias maneiras que você pode fazer. E lembre-se, pessoal, aqui no final do dia, se você for no tempo gráfico maior, você pode, tá, ver uma linha de choque ao contrário, ou seja, uma linha de fundo. Aí depende da sua visão no gráfico. Lembre-se, pessoal, o choque aqui embaixo, a gente pode ter tido a reversão do mercado. Eu vou deixar aí para vocês darem uma pensadinha, se tem ou não. Tá? Então, pessoal da sala, presta atenção nisso aqui, porque eu vou cobrar isso aqui amanhã, hein? Nosso dólar, pessoal, um pouquinho mais complicado hoje, tá? Então, aqui, deixei já prontinho para usar. Aqui eu tinha minha linha de choque do dia anterior, pessoal. Então, deixa eu tirar isso aqui pro ladinho aqui. Depois eu refaço. Vamos lá. Eu tinha um dia vindo de uma tremenda queda. E ao contrário do índice, ele não mitigou essa queda. Então lembre-se bem, processo de mitigação é transportar o dinheiro da zona mais líquida para menos líquida. Então, detalhe, o mercado caiu liso, tem uma região de topo aqui e o mercado caiu de novo, quebrando mais uma estrutura. E ao contrário do índice, né? Eu falei que o índice, ele subiu e o que ele subiu reto, ele desceu reto, o nosso dólar ele não fez esse movimento. Se ele fizesse, a gente tinha regiões de alvo nessa região de mínima rompida, que foi o caso do índice, e tinha uma região de alvo nesta região de base aqui. Então essa região de base ela é muito importante, tá, pessoal? É um alvo muito, muito sério, tá? Sério é uma palavra engraçada, mas é uma região muito, muito importante, mesmo decisiva para a gente estar operando o dólar, tá? Então preste atenção nesse detalhe aqui, tá bem? E na lei de choque, pessoal, é uma mudança de característica do nosso movimento, tá bem? Então ele caracteriza o quê? A mudança de uma queda para uma alta. Porém, entretanto, todavia, quando o mercado quebra o choque, ele retorna para o choque. E ele fica num zigue-zague aqui. E eu falei, pessoal, é uma zona um pouquinho complicada, é uma zona de decisão. Eu até usei alguns termos que não posso falar no YouTube, né? Mas é uma zona de decisão muito, muito forte. Onde eu acabo fazendo a primeira entrada contra o choque. Ou seja, para tentar chegar a esta região de alvo, tá? Que inclusive era uma zona de compra, né? Acho que foi a Fernanda que perguntou. Uma zona de compra aqui, pegaria essa compra no paviozinho, tá? É uma compra aí que pegaria você no pavio com um stopzinho de cerca de 5 a 6 pontos e pagaria você até a máxima do dia tranquilamente, uma operação de risco retorno 5,5 praticamente, tá? Então pegaria 30 pontos arriscando 5, mais ou menos, tá bem? Mas a nossa sala, o que a gente fez? A gente pegou essa venda, onde acabei tomando um stop de 5 pontos, então a venda aqui, stop de 5 pontos, né? Me estopou nesse pavio. E quando ele me estopou, ele não deu continuidade à alta. Pessoal, se eu estou acima do choque e eu estou vendo uma tendência de alta, por que diabos eu vou vender? Porque o trade, pessoal, é interpretação. Ele acionou meu setup de venda. E eu já falei várias vezes, eu não gosto de operar o dólar contra a tendência. E aqui eu estou contra a tendência, eu estou querendo vender, sendo que o choque estava dizendo que, Renan, a tendência é de alta. Então é por isso que eu falo que o acompanhamento é super importante. Então eu tinha alvo nessa região, onde eu peguei essa operação de reentrada com stopzinho também de 5 pontos, pessoal.
Então meu stop não estava caro, 5 pontos eu acho um stop super ok para o dólar. Aonde eu, pessoal, né, peguei a operação muito lá embaixo, eu fui quase até o alvo. Mas quem foi comigo aí que eu lembro, pegou 17 pontos e outra pessoa pegou 21. Tá? Então pegou aqui quase na mínima do dia, 21 pontos, outro 17 e eu peguei um pouquinho mais. Mas enfim, tem problema? Não, não tem, pessoal. Por quê? Porque o risco retorno acima dos 15 pontos já estava pagando mais de 3 para 1. Por isso que eu anotei aqui, pagou até 26 pontos, tá? Aí depois disso, pessoal, ele acaba deixando uma possível entrada aqui de compra, porém, entretanto, todavia, ela excede o meu máximo, o valor máximo do meu stop. Então eu não consigo entrar aqui porque o stop está de 11 pontos. Eu tenho como regra operacional não usar stops maiores que 10 pontos. E detalhe, se eu entro aqui buscando com stop de 10 pontos, eu tenho que buscar meu 3 para 1, pessoal. Inviável num dia que está extremamente curto. O dólar, presta atenção, o dólar não é como o nosso índice que a gente tem uma média de ondas. A gente tem que operar o gráfico que ele está aqui. Então, se eu pegar essa operação até a máxima do dia, me dá uma operação de 20 pontos. Pessoal, não é viável você usar o stop de 10 para pegar 20. O risco retorno é muito baixo. Tá? Então, pessoal, passou dos 10 pontos de stop e eu não pego a operação. Inclusive, pessoal, quando ele estava brigando em cima da linha do choque, eu fico com receio de pegar operações mais caras. Quando o mercado briga em cima da linha do choque, pessoal, eu dou um passo para trás e uso um negócio chamado cautela. Eu protejo o meu capital, pego operações com stop mais curto ou stop mais longos com muito menos contratos, tá bem? Então aqui é uma operação de compra que não é validada, por isso eu não coloco ela no diário. E aqui eu tenho uma operação de pullback, onde eu acabo tomando um stop de mais ou menos 5 até 6 pontos. Você pode tomar stop aqui nessa operação, mais que isso eu já acho inviável. Por conta do que, pessoal? Risco retorno. Se você vende aqui com stop muito caro, você não tem alvo aqui para baixo. Você tem que esperar rompimento. E eu já falei, eu não espero rompimento se eu não tenho alvos vigentes, tá? Então aqui é mais um stop. E essa operação aqui, pessoal, é uma operação muito difícil, tá? Muito difícil mesmo. Porém, o stop dela é de apenas 2 pontos, ou 1,5 ponto. Então eu deixei ela aqui para vocês darem uma visualizada nela, pessoal, porque o stop é extremamente curto. É uma operação que se você pegar 6 pontos, eu já fico feliz. Por quê, pessoal? Você pode socar a mão aqui. Lembrando, dólar é stop financeiro. Se você pode perder, por exemplo, R$100 por operação e a operação te oferece 2 pontos de stop, cara, aumenta a mão. É simples, beleza? Então a operação bem tranquila, ela chegou a pagar muito mais que isso, mas ela demora, tá bem? Mas não tem problema nenhum. É isso, pessoal, beleza? Um abraço para vocês, deixa um comentário, um joinha no vídeo, compartilha, chama a mãe, o vizinho, o papagaio, a avó, todo mundo para assistir, beleza? Vamos embora, pessoal. Até a próxima.